Agora, dando continuidade ao nosso estudo das articulações, vamos abordar a artrologia do crânio. Como já estudamos em osteologia, pessoal, apesar de muita gente acreditar que o crânio é um único osso, na verdade ele consiste em uma estrutura muito complexa, composta por vários ossos. Sendo assim, todos esses ossos precisam articular com outros, e é sobre essas articulações que vamos conversar hoje. No crânio, o principal tipo de articulação presente entre os ossos é a articulação do tipo sutura, que são articulações fibrosas, portanto, imóveis. Mas existem exceções, como, por exemplo, a articulação do tipo sínfise, presente entre as mandíbulas e chamada de sínfise mandibular, ou sínfise mentoniana ou intermandibular. A articulação do tipo gonfose também, que está presente entre os dentes e os seus respectivos alvéolos. A articulação do tipo sincondrose, portanto cartilaginosa, presente na base do crânio, como a sincondrose esfenoocipital e a sincondrose esfenopetrosa. E a única articulação do tipo sinovial, portanto também é uma exceção, que é uma articulação móvel, presente entre a mandíbula e o restante do crânio. Como já mencionamos, o principal tipo de articulação presente no crânio é a sutura, que é uma articulação fibrosa e, por isso, imóvel. As suturas são linhas formadas na união entre os ossos e são temporárias, ou seja, com o tempo, essas articulações vão deixando de existir e passam a ser osso, desfazendo essa linha de união em diferentes períodos durante o desenvolvimento e o crescimento do animal. Inclusive, a avaliação das suturas presentes em um crânio pode predizer a idade que aquele animal tinha quando morreu, por exemplo, sendo assim usado na medicina veterinária forense. E essas suturas também são muito importantes por permitirem o crescimento do crânio de todos os animais. E em algumas espécies, como primatas, também facilitam o parto, causando inclusive certa deformação no crânio na hora do nascimento. As suturas podem ser classificadas em 4 tipos principais, considerando o padrão de união presente entre os ossos que estão se articulando. São os seguintes: sutura do tipo serriada, ou seu sinônimo serrátil, sutura do tipo escamosa, sutura do tipo plana e, por último, sutura do tipo foliada. Na sutura serriada ou serrátil, a linha de união entre os ossos tem bordas denteadas, como se fosse uma serra, por isso recebe esse nome. Esse tipo de sutura está presente, por exemplo, entre os ossos frontais direito e esquerdo, chamada de sutura interfrontal, e também entre os ossos parietais, chamada de sutura interparietal, entre outros. Já na sutura do tipo escamosa, as bordas dos ossos que se articulam formam um bisel, ficando superpostas, como se fosse a ponta de uma agulha. Essa sutura escamosa está presente, por exemplo, entre os ossos temporal e parietal, entre o maxilar e o lacrimal, entre o nasal e o frontal, entre o maxilar e o incisivo, entre vários outros ossos. Na sutura do tipo plana, as bordas de união entre os ossos são retas, por isso recebem esse nome de plana. Esse tipo de sutura está presente, por exemplo, entre os ossos nasais direito e esquerdo, chamada de sutura internasal. Também está presente entre os ossos incisivos, chamada de sutura interincisiva, entre outros. E por último, a sutura do tipo foliada está presente nos ossos cujas bordas se encaixam como se fossem folhas de 2 livros se intercalando. A sutura foliada está presente, por exemplo, na espécie suína, na linha de união entre os ossos nasal e frontal.